eu sou o Felipe e bem-vindo à terceira edição da Give Me Lessons. Um problema que vários artistas novos na indústria de jogos têm é que geralmente eles têm uma base muito forte em artes plásticas e acham que basta aplicar esse conceito na arte digital e tá tudo bem, vai dar tudo certo. Não é sempre assim. É por isso que hoje nosso tema é um tema que todo game developer deve saber: Sprite Sheet. Se você desenvolve ou já tentou desenvolver para mobile, com certeza passou ou passará por esse problema: performance. Usar Sprite Sheet no seu jogo é uma das várias soluções possíveis e uma das mais funcionais para arte 2D. Para entender Sprite Sheet, primeiro vamos entender o que é um sprite. Pense num jogo com céu azul, nuvens, árvores, um personagem, um inimigo e um item. Cada elemento gráfico desse é um sprite. Nós o vemos com um fundo transparente por causa do canal alfa, mas o computador interpreta cada sprite como um retângulo. Nosso personagem aqui tem a altura e largura de 140 pixels. Para cada pixel, um certo número de memória é usado para guardar sua cor. Esse número é definido pela Color Depth. Opa, calma aí, né? Muitos termos novos aqui. Você se lembra da nossa primeira lição, que explicamos o que é um pixel e como ele funciona exibindo luzes vermelhas, verde e azul? Nada mais lógico que imagens feitas para serem vistas em pixels sejam feitas tomando por base o vermelho, verde e o azul. Cada uma dessas bases é chamada de canal. Um canal contém toda a iluminação de local e intensidade que sua cor deverá ser usada. Em alguns casos, você também encontrará um canal preto e branco e um canal alfa. Enfim, o canal alfa, ao invés de guardar informação de cor, é o responsável por lidar com dados de transparência da imagem. Color Depth é o termo usado para definir o número de bits, indicando as cores que é guardado em um único pixel. Geralmente, a Color Depth é de 32 bits, ou seja, cada pixel pode conter 32 bits de informação sobre cor. Na memória, 32 bits ocupam 4 bytes. Então veja o nosso personagem com 140 pixels de largura, vezes 140 pixels de altura, e cada um deles ocupando 4 bytes. Isso quer dizer que ele ocupa 76 KB de memória. Dependendo do hardware gráfico do seu dispositivo, você é obrigado a usar alturas e larguras pré-determinadas. O caso mais comum é que seja em potência de 2. Ou seja, nosso personagem de 140 pixels de altura e largura seria automaticamente convertido para 252 pixels de altura e largura, deixando todo esse espaço branco na imagem. Fazendo o mesmo cálculo, nosso personagem agora ocupa 256 KB de memória. Não parece muito preocupante, né? Mas pensa nesse mesmo número para cada sprite usado no jogo. Acabou a memória. Mas todo esse espaço em branco, se a gente pudesse aproveitá-lo de algum jeito, se pudéssemos, ao invés de usar várias imagens, usar uma grande imagem com todos os sprites juntos. Podemos! O resultado disso é justamente o que a gente chama de Sprite Sheet. Isso já reduz consideravelmente o consumo de memória. Um bom Sprite Sheet, entretanto, faz muito mais do que juntar as imagens. Quando bem interpretado, ele deve espremer as imagens e diminuir ao máximo o espaço transparente inutilizado. Depois de todo esse processo, ainda há mais uma coisa que você pode fazer para aumentar a performance. Lembra que falamos dos canais e da Color Depth? Com a Color Depth 32 bits, cada canal ocupa 8 bits. Às vezes isso tudo não é necessário. Se eliminarmos algumas cores do Sprite Sheet, conseguiremos diminuir ainda mais o tamanho dele, até deixar Color Depth em 16 bits. Essa perda de cores pode alterar um pouquinho a qualidade da imagem. Para isso, você pode usar uma técnica conhecida como tethering. Essa técnica consiste em fazer a proximidade dos pixels parecer que forma outra cor. Visto de perto fica horrível, mas quando a imagem é pequena, é mais uma arma na luta contra a performance. Com isso, você já vai eliminar muita dor de cabeça. Mas será que você tem que fazer todos esses cálculos e ajustes na mão? Você pode, mas isso vai te levar um bom tempo. Os softwares mais utilizados para games têm ferramentas ou plugins que podem te ajudar na criação de Sprite Sheet. Caso prefira, também existem vários outros softwares especializados para a criação deles. Essa foi a lição de hoje, espero que tenha gostado e pedindo muito com a gente. Não esqueça de acessar o nosso canal, que sempre tem lições novas a cada mês. Não esqueça também de deixar o seu comentário aqui embaixo e sugestão para próximas lições. Obrigado e até a próxima!